Fala, criançada do Chácara Kids, tudo bem? Estamos agora no mês de março, vocês já sabem, essa já é a segunda aula. E esse mês a gente está falando sobre histórias épicas, aquelas histórias que tem alguma coisa muito incrível, heróica, coisas do tipo assim. E a gente está aprendendo que a gente não pode deixar de falar sobre a grande história de Deus. Quando a gente fala de história épica, não tem nenhuma história que seja mais épica do que a própria história que Deus está escrevendo desde o começo dos tempos. E a gente também aprendeu na semana passada que essa é uma história de amor, do começo ao fim. E por falar nisso, vamos ver o nosso versículo desse mês, que ele está lá em 1 João 4,10, e ele diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É 1 João 4,10. Quero ver se vocês vão decorar esse versículo aí, hein? Tenho certeza que vocês vão. Vamos lá. Bom, Deus tem demonstrado esse grande amor por nós desde o início. E agora, nós devemos escolher compartilhar esse amor de Deus com todas as pessoas. Lembre-se dessa frase, a gente já começou a aprendê-la na semana passada. Amor é mostrar às pessoas o quanto elas são importantes para você. É isso mesmo, garotinho e garotinha. Amor é mostrar para as pessoas o quanto elas são importantes para você. E Deus nos fez, e Deus nos ama, e Ele também nos fez para cuidar e amar uns dos outros. Olha que interessante isso. Lá no início, lá no comecinho de tudo, quando Deus criou todas as coisas, né? Não existia nada, né, garotinha e garotinha? Quando a gente começa a ler lá no início do livro de Gênesis, a gente vê que não existia nada. E aí Deus começou a criar todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas que existem. Ele começou a criar isso por amor, exatamente, é para nós mesmos e é por amor. Eu vou ler para vocês aqui um texto que vocês já conhecem, ou pelo menos partes dele, que está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. Olha que legal. E diz assim, olha: Deus disse, haja luz, e houve luz. Quer dizer, criou a luz, apareceu, puf! Sabe quando você aperta lá o interruptor? Acendeu a luz. E Deus separou a luz das trevas. E Deus estava apenas começando. E aí, voltando para o texto bíblico. Deus separou as águas e fez o céu. Ele disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E Deus chamou a parte seca de terra, e a parte de água de mares. E aí ele também disse, cubra-se a terra com vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. Assim, tudo se cobriu de verde na terra. Olha que legal. Voltando para o texto, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Tia Enéas, o que é luminares? Luminares são as estrelas, o sol, a lua, coisas que brilham, né? Luminares vem de luz, então é isso. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Então disse Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. A criação de Deus foi muito, muito boa, mas espera aí que ainda não terminou. Vamos ver o que mais que Deus falou. E ele disse, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Deus criou um mundo lindo, lindo, maravilhoso, perfeito, cheio de todos os tipos de criaturas incríveis. Mas Deus, é claro, ele ainda não tinha terminado. Você deve estar pensando, o tio Enéas está esquecendo. Não, eu estou com o texto aqui, garotinho e garotinha. Então disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. E então, do pó da terra, Deus formou esse homem chamado Adão, que a gente já conhece a história, né? E aí, Deus colocou Adão como responsável lá por um lindo jardim. E o primeiro trabalho do Adão foi o quê? Dar nome a todos os animais, aqueles bichos incríveis que estavam lá, né? O mundo era incrível, o Adão estava lá, todo aproveitando aquele mundo, a bicharada e tal, as plantas, mas ele não tinha ninguém, um companheiro, uma companheira para poder compartilhar a vida, conversar, nenhum outro ser humano. Então, Deus, a partir disso, criou a Eva. Adão e Eva, o homem e a mulher, eles foram criados, presta atenção, garotinho e garotinha, a imagem de Deus. A Bíblia diz a imagem e semelhança de Deus. Então, eles foram, de toda a criação, eles foram uma parte super especial da criação, especial de verdade, porque eles foram criados à imagem de Deus. E Deus também deu uma tarefa especial para Adão e Eva agora. Vou ler para vocês o que está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes. Elas servirão de alimentos a vocês. Olha que interessante, Deus fez toda aquela criação, preparou tudo, e aí depois ele criou o homem, e em seguida a mulher, e ele deu tudo isso para eles, dizendo: olha, tá aí, isso é de vocês e aproveitem. E aí, quando aconteceu isso, a criação de Deus ficou completa e ele viu que aquilo era muito, muito bom. E aí a Bíblia nos diz que Deus descansou depois que isso aconteceu. O mundo que Deus criou é um mundo incrível, maravilhoso, perfeito. E Deus criou isso tudo por amor. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, as plantas, os animais e, por fim, as pessoas. Deus fez tudo isso. Deus fez você. Deus me fez. E nós, pessoas, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus para compartilhar o amor de Deus com os outros e com toda a criação. Deus nos fez para cuidar uns dos outros. Guarde isso, garotinho e garotinha. Deus nos fez para cuidar uns dos outros. Nós podemos demonstrar amor cuidando uns dos outros e mostrando às pessoas que elas são importantes para nós, assim como Jesus fez quando ele viveu entre nós. Deus deu às pessoas essa tarefa de cuidar do mundo e de cuidar uns dos outros. E isso foi verdade para o Adão e Eva, quando ele disse isso para eles, e também é verdade para nós hoje. Sim, é verdade. Deus nos fez para cuidar uns dos outros. Repita comigo, você tem que gravar essa frase. Deus nos fez para cuidar uns dos outros. Deus nos amou o suficiente para mais tarde, depois, da criação, ele enviar Jesus para ser o nosso Salvador. E Jesus viveu uma vida de amor, ele foi um exemplo de amor. Jesus disse que a coisa mais importante que nós podemos fazer é amar a Deus e amar as pessoas. E nós podemos fazer isso cuidando das pessoas e tratando as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Mas, tio Enéas, como é que eu posso cuidar das pessoas? Eu ainda sou criança, eu não sei cuidar de pessoas. Olha, se você às vezes percebe que tem um colega na escola, uma amiga que está meio triste, ou alguém
que está lá meio excluído, que não tem amigo, alguém que mudou para a escola agora, a gente está no começo do ano, né? Sempre tem alguém que vem de uma outra escola, não tem amizade com ninguém. Vai lá, conversa, faz amizade. Se a pessoa está triste, procura saber o que aconteceu, tenta ajudar. Respeitar os mais velhos é uma forma também de demonstrar amor. Quer dizer, se a gente for pensar, tem várias coisas muito simples do dia a dia que nós podemos fazer para que as pessoas percebam que elas são importantes para nós. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos o amor de Deus e Deus se agrada muito disso. Ele fica feliz com você quando você faz isso. Então a gente tem que demonstrar o amor de Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Ele nos ama e espera que a gente também ame as pessoas. Muito bem, vamos orar? Endireita o corpinho, fecha o olhinho para a gente poder orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor nos criou num ato de amor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê coragem, forças e sabedoria para nós te obedecermos nessa missão que nós temos de cuidar de tudo isso que o Senhor criou e nos deu de presente, e principalmente de cuidar das pessoas, de mostrar o teu grande amor que nós temos dentro de nós para todas as pessoas, para que todas as pessoas conheçam esse amor e se rendam ao Senhor. Então nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e coragem para sermos dessa forma. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, não se esqueça, a gente tem que amar mostrando que as outras pessoas são importantes para nós. É isso que Deus espera que a gente faça. Quando a gente faz isso, Ele fica muito, muito feliz com a gente. Espero que você tenha gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!